Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para juntos podermos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho que nos é indicado para o dia 17 de dezembro de 2025. Nesse Evangelho nós encontramos ele em Mateus, no capítulo 1, versículos 1 a 17. Antes, porém, eu gostaria de convidar a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração, momentos de reflexão da palavra. E também te peço, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas venham fazer parte desse nosso momento de fé, esse nosso grande momento de amor ao Verbo que se fez carne. Pois quando falamos da palavra de Deus, quando falamos do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos falando do próprio Jesus Cristo Eucarístico. A Eucaristia é o corpo de Jesus Cristo que nos alimenta. A palavra do Evangelho, ele é o Verbo que veio a se tornar carne. Ele é a anunciação. Ele é o próprio Verbo de Deus. É Deus falando através dos santos evangelhos. Então, queridos irmãos e irmãs, que mais pessoas possam fazer parte conosco desse nosso momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Por isso te convido, compartilhe, divulgue esses nossos momentos de fé e de amor. E hoje, então, lembrando que estaremos falando sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Se quiseres procurar na sua Bíblia para nos acompanhar, ou então ouça-nos neste momento de reflexão e de aclamação ao Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Maasson. Maasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, aquele que tinha sido, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Oséias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadac.
Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliude. Eliude gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, e é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nosso texto de hoje é um texto, parece assim, simplificado, só fala dos nomes das pessoas, mas quão importante que nós podemos extrair esse texto. Na palavra de Deus, nós vimos a importância de nossos antepassados. Mas começando aqui no começo, onde diz: origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Caríssimos irmãos, a importância que é dada por Deus às gerações. Nós vimos quando fala sobre 14 gerações de Abraão até Davi. 14 gerações até o exílio da Babilônia. E 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Você já parou para pensar nos teus antepassados? Como devemos nós também hoje nos orgulhar? Como nós devemos se reconhecer também nós, os nossos antepassados? Como devemos respeitar a nossa origem? Aqui neste Evangelho nós respeitamos a origem de Jesus. E nós vimos o passar do tempo de Abraão, Davi, até Jesus. Porém, nós vimos algo muito importante nesse texto. Ele vem nos falar também sobre mulheres. Ele cita também algumas mulheres. E essas mulheres, como nós vimos, elas não eram de origem de Davi. Muitas eram pagãs. Então nós vimos que Jesus, ele veio para todos. Deus enviou o seu Filho para toda a criatura. Ele não escolheu somente um tipo de pessoas para ser a formação de Jesus. Jesus vem da casa de Abraão, de Davi, mas ele passa por muitas outras gerações. Nós vimos que ele passa também por pessoas que não eram da linhagem davídica. Nós vimos quão importante o autor nos tenta mostrar o valor que Deus dá a todo ser humano. Mas nós vimos também a importância que se dá às gerações. Daí nós voltamos aqui e pensamos: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mas nós passamos todas as gerações para chegar a José, descendente de Davi e de Abraão. E chamamos Jesus filho de Davi, filho de Abraão. Daí nós vimos então, se de Abraão a Jesus, que nós chamamos de filhos de Davi e de Abraão, quantos irmãos teve Jesus
se todos aqueles que nós vimos, todos os seus descendentes, foram filhos de Abraão e de Davi. E nós vamos lá, no outro ponto do Evangelho, onde Jesus está pregando, e é anunciado: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus, é claro, pergunta: quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Meu irmão, minha mãe, são todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Mas nós vimos muitas pessoas querendo dizer que não. É que Maria teve muitos outros filhos além de Jesus. Por isso que os irmãos foram à porta do templo para falar com ele. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto nos mostra que as pessoas da mesma geração, que vieram da mesma linhagem, são tratados como os irmãos. Então aí nós vimos que muitos daqueles que estavam lá fora chamando por Jesus, junto com Maria, sim, eram seus primos. Eles eram da mesma descendência. Porém, não eram filhos de Maria. Eram filhos da casa de Davi e de Abraão, irmãos de Jesus, pela linhagem. Então, reconhecemos, irmãos e irmãs, que esse texto também nos mostra que ser chamado de irmão não quer dizer que nasceu da mesma mãe, mas sim que pertence à mesma linhagem. E é o que aconteceu neste dia que foi anunciado a Jesus: seus irmãos estão lá fora para falar contigo. Como é bom reconhecer que Maria Santíssima teve somente Jesus como filho. Porém, Jesus teve muitos irmãos e continua tendo muitos irmãos. Que possamos, queridos irmãos, sempre reconhecer a nossa descendência, que vem de Deus. Somos herdeiros de Deus. Somos descendentes. Fazemos parte desta linhagem. Que possamos reconhecer, então, em nosso coração, a presença em nós da linhagem dos filhos de Deus. Você, eu e todos nós somos filhos do mesmo Pai. Caríssimos irmãos e irmãs, que a presença de Deus esteja sempre em nosso coração, assim como está em nosso sangue a linhagem de Deus. Amém. E juntos, caríssimos irmãos e irmãs, clamando este amor que nos une no mesmo sangue e na mesma linhagem, ousamos juntos chamar Deus de Pai, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, que pela intercessão de São Francisco de Assis e de todos os santos, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e nossas comunidades, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que possamos seguir os passos de Jesus Cristo até o nosso próximo encontro de fé e de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.